Mais uma perguntinha abençoada, nossa irmã Priscila de Orlândia. Paz, irmã Priscila, Deus abençoe o povo de Orlândia. Irmã Priscila, nos ajude a divulgar para todo mundo aí em Orlândia, tá bom? Espalha de vizinho em vizinho, parente em parente, amigo e amigos aí, a programação para a glória de Deus. A paz do Senhor, pastor, a paz, filhinha. Deus abençoe, obrigado pela sua participação e vamos sem delongas aí para a sua pergunta em nome do Senhor Jesus. Diz assim: gostaria de fazer uma pergunta, pois tenho aprendido muito com a palavra de Deus através das escrituras de Deus. E Deus usando a sua vida. Obrigado, filha. Deus abençoe. Vamos junto. Tem muito mais, hein? Tem bastante ainda, hein? Até o final da nossa vida. Pastor, me separei do meu esposo há um tempo e ele é convertido, mas não praticante da palavra. Porém, ele já se deitou com várias outras mulheres após o divórcio. Mas, enquanto estava casado, ele conversava com outras mulheres. Em uma igreja me disseram que eu deveria ficar com ele, senão eu iria para o inferno. Estou sozinha e sem ninguém, desde que me separei. O que é certo, pastor? Aguarda a resposta. A paz, irmã Priscila. Veja bem. Quando se fala de relacionamento, casamento na direção de Deus, é uma faca de dois gumes. É uma linha perigosa de se andar. É uma linha atenuante. Então nós vemos muitos crentes e cristãos aí entrando em uma situação espiritual em suas vidas de relacionamento sentimental, pecaminosos assim, e que vão perder as suas próprias salvações. Veja bem, o que a Bíblia diz em Mateus 19:9? Eu, porém, vos digo, quem se separar da sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, o adultério, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com separado, comete adultério. Então, para haver uma separação de pessoas que estão na igreja, que conhecem a palavra. Não importa se casaram no mundo, não importa se só um está na igreja e o outro não. Aquele que está na igreja, ou se o casal está na igreja, que já casou na igreja, ou veio do mundo para a igreja e se entregou para Jesus, aquele que predomina na fé tem que compreender que para haver uma separação de seu casamento, para poder, diante da Escritura, e não estar debaixo da servidão da palavra, tem que haver o adultério. Então, filhinha, não pode você pegar e se separar do seu marido, sem ser por adultério dele, e esperar ele sair com outra mulher para você aplicar aquele caso sobre a sua vida e justificar que foi um adultério. Porque Deus não é bobo. Deus, ele tá vendo que você se separou antes dele sair com outra mulher. E ele saiu com outra mulher porque ocasionou você pedir o divórcio e você fazer a separação e se afastar. E aí ele seguiu o caminho dele e se envolveu com outra mulher. Então os dois vão estar em adultério constante. Por quê? A partir do momento que você se separa do seu marido, sem ser por adultério, para Deus não há separação, continua ligado. A partir do momento que a mulher se separa do marido, ou o marido se separa da mulher, sem ser por adultério, se separa aqui na carne, de corpos, mas para Deus não se separa, para Deus está ligado. Então o teu marido estando com outra mulher, ele está em adultério constante. E você se envolvendo com outro homem, você vai estar em adultério constante também. Porque para Deus não há desligamento. Ah, pastor, mas agora ele está com outras mulheres. Certo, ele está com outras mulheres após o divórcio, após a separação. Então, quer dizer, isso não constitui a quebra de um casamento por causa do adultério, porque o adultério veio depois que você quebrou o casamento. Então, a quebra do casamento pelo adultério tem que ter o adultério enquanto se é casado e depois desse adultério quebra-se o casamento por causa do adultério. No seu caso, você quebrou o casamento sem haver adultério, agora você quer usar o caso que ele está tendo depois que quebrou o casamento para justificar a sua separação. Totalmente errada, você vai cair numa sentença gravíssima com Deus, amém? E o que Deus uniu, o homem não separe. E você está separando o que Deus uniu. Pastor Gregorucci, mas eu vou ficar separado, eu não vou me envolver com homem nenhum o resto da minha vida, amém? Você não se envolvendo com homem nenhum, em contato nenhum com homem nenhum do resto da vida, você não vai estar em adultério, porque para haver o adultério tem que haver, né, o caso extraconjugal. Então, automaticamente, espiritualmente, ainda vai ser cobrado de você a dissolução do casamento. Vai ser cobrado de você parte da sentença dele, de ele estar caindo, de ele estar tropeçando, porque no dia do juízo final ele vai falar, eu pequei, eu errei, mas foi ela que me abandonou e me largou, e eu fui embora, não tinha que ficar sem mulher, eu arrumei outra. Então, tudo isso ainda vai ser cobrado de você no dia do juízo final. É o que a gente fala. As pessoas brincam com Deus, as pessoas zombam de Deus, mas a palavra de Deus através de Jesus Cristo é uma sentença, é uma faca de dois gumes, ela separa o espírito da alma. Então nós temos que estar muito atentos e muito alicerçados. Então no caso que você está me justificando, pelo que eu entendi,
você está totalmente errada. Por quê? Para haver uma separação, tem que ser por causa do adultério. Então estão os dois casados, houve o adultério, aí depois há a separação. No caso de vocês, não. Vocês se separaram e não houve o adultério. Depois que separaram, quebraram o casamento, aí ele arrumou outra mulher, então ele entrou em adultério. Mas o adultério foi depois que quebrou o casamento. Então Deus vai cobrar de quem quebrou o casamento e sim dele que está em adultério constante. Então é uma faca de dois gumes e as pessoas ficam brincando com Jesus. Espero ter te ajudado, filhinha. Esperamos que suas dúvidas tenham sido respondidas e todos tenham aprendido com a palavra de Deus. Mas não saia da sintonia, porque daqui a pouco nosso apóstolo Alessandro Gregorucci voltará com mais perguntas e respostas. Ô glórias! A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rede Salvação. Aqui é o irmão Fernando, passando aqui para deixar um testemunho. A todos vocês